tinha cortina, estava calor, estava ainda muita poeira, né? Então hoje você veio já ver um pouco do fruto da bênção do Senhor sobre essa casa, sobre os filhos dela. O Leif é um amigo nosso, amigo da igreja, já de alguns anos, tá? Que tem nos abençoado. E nós nos encontramos em Curitiba mês passado. E consegui engatar ele ali numa agenda. Ele chegou de Kansas antes de ontem, foi para Campinas ontem, hoje está aqui com a gente. Você volta para Campinas hoje ainda? Não. Volta para Campinas, mas a gente conseguiu dar uma puxadinha, né? Então, Deus abençoe você, essa palavra que seja de bênção para todos nós. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão tão animados que nem eu. Bom dia. Diga comigo isso, rompendo limites. Não, mas com vontade agora, rompendo limites. Minha voz vai melhorando conforme eu vou falando. Aconteceu algo muito interessante esses dias. Ontem eu estive em Campinas para falar para mulheres. E acho que a minha mulher deve estar assistindo com as crianças, porque foi muito engraçado. Eu fui para casa, tinha passado 40 dias, a gente passou até junto em Curitiba. E aí tinha essa agenda para falar para mulheres que já havia um ano. Vai, não vai e tal. E aí de repente recebi a ligação, o message e... Você vem, sabe quando você fala e depois você para pensar no que você falou, mas aí você já falou. E eu falei, não, eu vou. Aí depois eu pensei, iam ser para 3.000 mulheres. Aí eu fiquei assim, não, eu vou falar isso, não é a minha mensagem, mas faz parte disso de romper limites, porque o que aconteceu foi assim. Aí eu fui para casa, eu ia ficar só 20 dias em casa, eu chego 2 dias, eu estou em casa, eu recebi um convite para ir para Myrtle Beach para pregar. Que é uma região turística. Myrtle Beach, tinha uma igreja lá, que eu achei que era brasileira, e aí eu pensei, se eu for de avião, só vai eu, se eu for de carro, vai a família toda. Só que eram 25 horas de viagem. De carro. Aí eu olhei para a Silmara, para as crianças, que eles devem estar assistindo, um beijo para vocês. E Silmara não dirige longa distância, então eu ia dirigir 25 horas. Para chegar em Myrtle Beach, fui pregar em Myrtle Beach. De Myrtle Beach, Deus nos abençoou ali, abriu uma porta para a gente ir para a Flórida, que era só 8 horas. E as crianças pensaram logo na Disney. Não, eles sentiram uma confirmação de Deus tão grande, gente. Não, foi um negócio assim, pai. Não, uma deles falou desse jeito, pai, we gotta go. Aí eu falei assim, eu não estou sentindo, não, Dad, we gotta go. Aí, bom, resumidamente, a gente acabou indo para a Flórida, eram só 8 horas. E eu estou falando isso para falar muito de atmosfera, como que você pega a atmosfera de um lugar e do outro, e você vai indo, e as coisas vão acontecendo, e resumidamente, você está na Flórida, você vai passear, e claro que eu preguei na Flórida também. O desafio maior é que tinha que voltar para casa. Eu queria muito que a Silmara dirigisse de volta, e eu ia de avião, e encontrava ela lá depois. Não aconteceu também. Então eram mais 25 horas de volta e cheguei em casa, agora, domingo passado. Aí essa semana corrida e todo o tempo orando pelo evento das mulheres e pensando, o que eu vou pregar para 3.000 mulheres? E o tempo foi passando e minha filha fez aniversário um dia antes de eu vir para cá. E eu ia vir na quinta-feira para chegar sexta de manhã e me situar a mente, horário, biológico, tudo, né? E aí era o aniversário dela, geralmente não dá para passar aniversário com as crianças. Aí eu falei, Jessica, today is your day, right? Esse é o seu dia. E então ela, não, eu quero ir no shopping, eu quero almoçar, eu quero... Ok, então a gente vai no shopping, a gente vai almoçar. E quando eu achei que eu ia para casa para se situar mentalmente, eu ainda fui falar assim, nossa, hoje está um dia tão quente, daria para ir na piscina, porque está 36 graus lá em casa. E... aí eles falaram, a piscina está aberta até as 8 da noite. Eu falei, não! Como diz a Joyce Meyer, me and my big mouth. O que eu tinha que falar? Aí, não, vamos na piscina. Eu falei, vamos na piscina. Fomos na piscina, que já era 5 da tarde, ficamos na piscina até as 8. E eu pensando, meu Deus, o evento de mulheres. Aí eu cheguei em casa, todo mundo sentado, a gente estava jantando. Eu falei, gente... e a gente só fala inglês em casa, então eu perguntei, how in the world I'm going to preach to 3,000 women? Como que eu vou pregar para 3.000 mulheres? Aí a Silmara, não, você vai tirar de letra, imagina, capaz, você ficar com medo de pregar para mulheres. Eu falei, eu estou com medo. Porque eu tenho 3 mulheres, é multiplicado por 1.000. 3.000.
Aí a Jéssica falou assim, no Dad, you're gonna do good, você vai fazer muito bem, pai. E aí eu comecei a pensar em passagens para tentar me encorajar, pela Bíblia, claro. Aí eu falei assim, gente, Davi teve problema com mulher. Sansão caiu por causa de mulher. Salomão teve 1000 e caiu também. Eu falei, this is not helping, isso não está ajudando. E aí minha filha, não, vai dar tudo bem. Agora, olha só como que rola na nossa mente. Eu percebi isso, como que é a coisa mental. Porque aí eu fui para o aeroporto, quinta-feira à noite, para chegar às 8 da manhã na sexta. E eu saio de Kansas, fui para Newark. Cheguei em Newark, o voo foi cancelado. Eu falei, eu acho que Deus não quer que eu pregue nesse evento. Olha só como que é a piração da mente. E por isso que ela tem que ser renovada. Aí eu fiquei nessa, eu falei assim, meu, como que vai... Quem já teve voo cancelado, de fato, só Deus. Porque aí você vai, não sabe se tirar a mala, se perde a mala, onde vai pegar a mala, e vai pro hotel, não acha o hotel, tem que ligar pro shuttle, o shuttle veio, pega você, leva pro hotel. Resumidamente, já era meia-noite. O voo saía às 8 da manhã, tinha que estar no aeroporto às 6, acordei às 5, já meio assim e tal, e vai pro aeroporto. Aí o voo não dava para entrar no avião, aí descobriram que o pessoal que carrega o caminhão que carrega o avião de comida, bateu na porta do avião. Agora tinha que esperar a manutenção. O voo atrasou. E eu pensando, não é possível. Acho que Deus não quer que eu pregue nesse evento de mulheres. E eu fui alimentando aquilo na minha mente. E foi tão louco. Aí eu cheguei na sexta-feira. A pessoa que foi me buscar chegou atrasado. Resumidamente, cheguei em casa quase meia-noite. Arrumei, eu falei, amanhã eu acordo às 7, vai dar tempo, eu vou orar, e vou buscar do Senhor e tal. E não mudei o horário do iPad. Kansas é 2 horas para trás. Eu ia pregar às 10 da manhã e o meu iPad despertou às 7. No horário de Kansas. Que já eram 9. E eu na casa da minha mãe. 10 da manhã, no nosso horário aqui, minha mãe entra em casa. Filho, você não vai pregar hoje? Eu falei, vou, mãe. Aí ela desesperada. Mas que horas que é? Eu falei, 10 da manhã, mãe, ainda tem 2 horas. Ela não tem. Já são 10 horas. Aí eu falei, tá vendo? Deus não queria que eu fosse nesse evento. Aí ela falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, agora eu vou orar, pedir perdão para Deus. E crer que Deus vai usar alguém para me... Meu filho, você vai? Não, eu vou, mãe, mas eu não vou desesperar agora, porque agora já foi mesmo. Aí eu sei que foi, irmãos, e foi o dia todo. E eu percebi que é pela atmosfera. É tudo que você vai passando. E eu falo isso porque às vezes a gente chega num culto de 1 hora e não consegue se conectar. E você não consegue plugar de verdade, assim, do circuito mesmo, daquilo que Deus pode. Porque Ele pode fazer, irmãos, em 1 minuto, mais do que você levaria um ano inteiro. Ok, você não ouviu, mas eu vou falar de novo. Deus pode conectar algo na sua vida em 1 minuto, que levaria 1 ano para trazer a libertação. Assim. Do mesmo jeito que o inimigo pode mudar a sua vida em 1 minuto. Eu vindo para cá hoje de manhã, aqui já entrando quase em Alphaville ali, quando você pega o pedágio para entrar por dentro ali, para ir mais rápido. 1 minuto podia ter mudado, eu não estaria aqui. 2 cachorros suicida. Não, de verdade, não, ele é suicida. Porque eu estava 100 por hora. E os cachorros assim. 2, não era por falta de um, era o cão mesmo, gente. Incorporado ali. E foi o tempo de brecar e buzinar ao mesmo tempo. E eu segurei a buzina. Eles olharam para mim assim. E continuaram andando aqui. Não correu, não disparou, não saiu na... Eu falei, não, é suicídio. Deu vontade, deu. Vontade de mandar eles para o céu. Não sei se é para o céu, mas... Deu. Mas você percebe, 1 minuto, da mesma forma, 1 minuto pode mudar a nossa vida. Uma palavra do céu, um cântico, uma adoração, algo que você vê na mensagem pode te encorajar para a semana. Então eu queria te encorajar, a gente louvar mais um cântico. Você se colocar em pé nessa hora, se você puder colocar-se em pé. Eu queria cantar, é um cântico que eu já cantei aqui, porque eu só sei ele. But it works really good.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, um texto conhecido, Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Texto conhecido, Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é a, diga, certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Eu sempre caio nesse problema, e acabei de falar com o pastor, como que eu resolvo isso? Ele me deu uma sugestão tão simples, porque eu sempre pergunto, você lembra que eu preguei da última vez? E ele falou assim, você não anota? Eu falei, não. Ele falou, carrega um bloquinho e anote, vai ficar mais fácil. E eu comecei a pensar nisso, sabe, sobre se a fé é a certeza, e se a gente está falando de romper limites, o limite vem quando você deixa de crer naquilo que Deus falou que faria. Eu estive pensando sobre isso desses dias. O que? Rompendo limites. Como que eu rompo limites? Porque nós temos que ver a luz da palavra. O que é a luz da palavra? Então, se eu deixo de crer no que Deus falou que Ele faria, eu coloco um limite. Aí eu me lembrei da primeira mensagem que eu preguei, que eu acho que foi Romanos 12, 2, que eu nem sabia que era R1 e 2, 2. Dentro. E se eu não me falha a memória, eu falei sobre os gigantes. Quando o Senhor falou para Moisés, para mandar espias para a terra, para espionar a terra. Quem se lembra, diga amém. O Senhor falou, eu vou dar essa terra, você vai ter que espiar essa terra, você vai ter que entrar nessa terra. Antes de você tomar a terra, você vai ter que entrar na terra. Então o Senhor fala, vai lá. Ele já sabia que tinha gigantes, irmãos. Ele já sabia que teria obstáculos, ele sabia que teria dificuldade, e mesmo assim ele manda eles espionarem a terra, o que acaba sendo negativo, porque eles deixaram de crer na palavra, colocaram um limite e falaram, aquela cidade é fortificada, o povo é forte demais, o povo é grande demais, ali estão os gigantes, ali estão os Enaquim, aí começaram a falar os Jebuseus, os Amorreus, os Hebeus, e começaram a colocar todos os impedimentos, porque deixaram de crer na promessa e na palavra de Deus. Mas eu vim aqui nessa manhã para declarar que esses limites estão caindo por terra, em nome de Jesus. Eu vim aqui para encorajar você nessa manhã a crer nisso, irmãos, e crer na palavra que Deus te deu. E se você não tem uma palavra, então você vai receber uma palavra hoje. Romanos 10, 17, acho que é isso, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então, tudo isso que eu passei nesse mês foi por quê? Por não ter uma palavra que eu pudesse me segurar e falar, essa é a palavra que eu vou levar para aquelas 3.000 mulheres. E resumidamente, graças a Deus eu preguei e deu tudo certo. Mas até chegar ali, por não ter isso, esse rema word, essa palavra rema, é isso que eu podia me segurar como uma âncora firme. Irmãos, o inimigo ele vem em áreas diferentes da nossa vida, por não ter essa palavra, ou ter a palavra e deixar de crer nela. Eu vejo isso quando vem uma dificuldade, não sei se já contei aqui uma vez, um pastor me chamou para ir para o Japão, eu estava no Brasil, foi o único ano que eu estava no Brasil, dos 22 últimos anos, e eu estou no Brasil, então, tudo na minha vida nos Estados Unidos, eu estava no Brasil, e ele me chama daqui para lá, e eu tinha que receber uma carta dele, do Japão, uma carta convite. E a carta não chegava, e eu ligando para o pastor, pô pastor, manda a carta, pastor, manda a carta, é só fazer a carta, manda a carta, eu preciso apresentar a carta, levar no consulado japonês. Aí ele, Wendy, me chamam de Wendy, muito ansioso. Eu falei, não pastor, eu sei que precisa da carta, eu sei como é que é. Não, Anderson, muita ansiedade. Não é ansiedade, eu sei que dá problema, não é fácil assim, eu preciso da carta. Resumidamente, a carta não chegava. A carta chegou uma semana antes da viagem. Eu lembro até o dia, era 1º de novembro. Eu viajava 1º de novembro, a carta chegou uma semana antes, numa terça-feira. Aí ele falou assim, Anderson, você vai, Liberdade. Liberdade tem uma mulher que sempre tira visto. E falou, e me deu endereço. Aí eu fui na agência, eu ia comprar passagem com ela. Aí eu chego na agência, olha só, de cara, eu não sei se ela estava num dia mal, porque todo mundo tem um dia mal, acho que aquele era o dela. Porque ela chegou e falou assim, o que você vai fazer no Japão? Aí eu falei, eu sou pastor. Aí eu estava mais ou menos assim, ela me mediu dos pés a cabeça e falou, não parece.
Eu já comecei, irmãos, tem coisa que, de verdade, eu me irrito mesmo, ora por mim, eu sei. Mas eu fiquei irritado, e ela foi falando, não parece. Aí ela falou assim, mas quanto dia? Eu ia ficar acho que 40 dias lá. Aí ela falou assim depois, mas você tem dinheiro para comprar o ticket? Aí eu falei, tenho. Aí ela falou assim, muito tarde já. Você vai viajar quando? Semana que vem. Ela, visto não vai sair. E ela foi falando, e o visto não ia sair. Eu estava com a carta, ela pegou a carta da minha mão e começou a falar, não vai sair, vai ser difícil demais. Não, por que você demorou para chegar? Eu falei, porque eu queria a carta. Mas o pastor Japão só mandou ontem, chegou ontem a carta. Aí ela falou assim, não é provável. Aí eu pensei, por que eu vou pagar R$350 para ela tirar um visto que ela acredita que não vai sair? Aí eu comecei, irmãos, e comecei mesmo a ficar nervoso, e a pressão acho que foi subindo, porque você sabe como é que é, a palpitação, e eu tentando me controlar, eu falei, não, porque na pior das hipóteses ela vai falar, tá vendo, é pastor. Ainda tem essa, não, pastor passa por isso, você não, mas pastor passa, porque se a gente estoura, lá é pastor. Aí eu falei assim, me dá a carta de volta. Eu já estava quase hyperventilating. Aí eu falei, eu quero a carta de volta. Ela, por quê? Se ofendeu? Eu falei, não, mas eu quero a carta de volta. Aí ela, por quê? Ela queria um motivo, por que eu queria a carta de volta? Eu quero a carta de volta, porque a indicação que eu tive é que a senhora tira visto para pastores. E pastores são homens de fé. E se a senhora não tem fé para tirar o meu visto, eu vou tirar sozinho. Mas eu não vou pagar você para o meu visto ser negado. Ficou ofendido. Eu falei, eu quero a carta. Ela ficava segurando a carta. Irmão, parecia coisa de novela. E segurava a carta. Eu falei, eu quero a minha carta. É minha carta, gente. Aí ela falou isso. Você não vai conseguir tirar o visto. Irmãos, quando fala isso pra mim, com todas as falhas que eu tenho, aí é um desafio que aí eu encaro mesmo. Aí eu falei assim, vamos ver então. Mas eu quero a minha carta. Ela me deu a carta, saiu, ela, me perdoa. Eu falei, não, eu perdoo, mas eu vou tirar o visto sozinho. Ela falou, não vai. Irmãos, só faltou ouvir aquela risada, não foi? Era quarta-feira. Aí ela falou, amanhã é o dia que eu iria tirar o seu visto. E eu pensei que não sairia. Ela, na sexta-feira, pessoa jurídica, então era sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Terça era o dia que eu viajava. Na terça, 4 dias. Aí eu fui na sexta-feira, levei a carta. Aí eu falei, ok, eu vou que nem pastor agora. Terno, gravata. Todo parecendo com o pastor, pelo menos. A moça do guichê perguntou lá na Avenida Paulista, acho que 14º andar. Aí eu subo do prédio, estou lá, chegou a minha vez, ela olhou para mim, ela falou, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Ela me mediu também. E falou, não parece. I don't know why. Mas tudo bem. Aí ela falou e pegou a carta, pegou os papéis, e eu levei tudo que eu tinha dos Estados Unidos. A cada imposto de renda, eu falei, está aqui. Dos Estados Unidos, eu falei, eu moro lá. Mas o que você está fazendo no Brasil? Eu estou aqui agora. Seu visto não vai sair. E ela, mesma coisa, eu falei, deve ser irmã da outra. Elas trabalham junto, alguma coisa assim. Aí, foi engraçado mesmo. Aí ela falou, você acha que o visto vai sair? Eu falei, não acho. Eu tenho certeza. Ela, mas como assim? Você já comprou a passagem? Eu falei, já. Ela falou, e se eu não te der o visto? Eu falei, eu vou perder a passagem. Eu vou ter que falar com o cônsul. Eu falei, por favor. Aí ela saiu marchando. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, irmãos. Foi uns 10, 15 minutos. E eu orando, né? Orando em línguas assim, baixinho. Eu não estava lá, não. Mas eu estava aqui dentro orando. Falei, Senhor, não é possível. Por quê? A fé é a certeza daquilo que se espera. Quem pode dizer amém? Não é que você vai achar concordância onde você for. Muito pelo contrário, a fé é a certeza do que você espera pela palavra. Se Deus me chamou para pregar a palavra, alguém do Japão me chamou para pregar a palavra, agora eu não vou ir porque alguém está colocando um impedimento e outro impedimento e outro impedimento. Eu vou pregar no Japão. Ela volta, irmãos, eu não sei o que aconteceu lá dentro, acho que alguém conhecia o pastor da carta, não sei. Ela volta assim, começa a carimbar e... E eu não sabia se eu perguntava ou não, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, passe aqui na terça-feira, 4 da tarde, pega o seu visto. Me deu um papel, eu falei, ok. E eu fui para o Japão. Quem pode dizer amém por isso?
Então, você percebe que o que eu vi foi isso, rompendo limites, é isso. O limite, irmãos, a gente coloca quando você deixa de crer no que Deus falou. Se Ele falou que vai fazer o que Ele vai, porque é diferente para cada um aqui. Amém? Graças a Deus por isso. Mas a promessa que Ele tem na vida de cada um, se você crê, em primeiro lugar, se você crê que foi Ele que falou, não abra mão dela, irmão. Se você crê que Deus falou que você vai ser milionário, irmãos, não adianta você ficar pensando quem que aceita, quem que não, quem que é. Se você crê que Deus colocou isso no seu coração, seja um milionário. Ninguém falou amém, eu recebo, em nome de Jesus. Se Deus falou, e na maioria das vezes, irmãos, quando Deus nos fala algo, você está completamente no oposto daquilo que Ele falou. Quando Deus falou que eu sairia do Brasil, você vai sair do Brasil, eu vou te levar para outras nações, para outros países, vai aprender outra língua. Eu não falava nem inglês, irmãos. Falava aquele inglês, how are you? Fine. Thanks. And you? E nice to meet you. O pior é que a gente tenta fazer isso quando vem alguém. Não, você sabe como é que é, vem um americano, aí você, how are you? Ele fala, no, thanks, you speak English. Aí você fala, no English. Não é? O que eu acho engraçado, hoje, né, morando nos Estados Unidos, eu percebo, no americano, pensa na cabeça do americano, o que ele está pensando? Ah, não quer falar comigo agora. Falou, how are you, fine, thanks, and you, nice to meet you, não quer. Now you don't know English. Mas tudo bem, deixa pra lá. Então, irmãos, eu quero declarar que esses limites, eles estão caindo por terra hoje. Seja o limite que for. Talvez você ache que já passou da idade de casar, ou de ter filhos, ou de abrir uma empresa, ou de estar no ministério, ou de fazer o que Deus te chamou para fazer. E você vê que são limites porque você deixou de crer no que Deus falou. Deixa eu te dar um outro texto para a gente meditar, para você não ficar só nesse dos gigantes. Mas abre a sua Bíblia lá comigo em Atos 27. Atos 27. Eu vou ler o 27 e o 28, não vai dar para ler tudo, é muita coisa, mas eu grifei alguns textos que eu acho que vai te ajudar, para você entender. Olha só, Atos 27, Paulo foi enviado a Roma. Olha só que prova, irmãos, vai marcando só os textos. 27:4, partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Atos 27:7, como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Olha só como que aparentemente eram limites, barreiras, impedimentos, e o vento era contrário. O vento impediu de ir mais adiante. Navegamos abaixo por Creta, à altura de Salmone. Verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no dono do navio no que Paulo dizia, que Paulo falou que a viagem ia ser desastrosa. Verso 14, mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento. Olha só, vento. Agora um pé de vento chamado Euroquilão, que era violento. Sendo o navio arrebatado, irmãos, e não podendo navegar contra o vento, demos mão de tudo. Foram aliviando o navio. Demos mão de tudo e não nos deixamos ir à toa. Verso 18, como fôssemos violentamente agitados pela tempestade. Você vê que ele sai de vento e entra em tempestade, sai de tempestade, em pé de vento, e que tormenta, irmãos. No dia seguinte começaram a aliviar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Estava feio. Não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Os caras acharam, já era, dessa vez já era, a gente vai morrer, dessa a gente não passa, a gente não escapa. Havendo eles estado muito tempo sem comer, ficaram até de jejum. Não eram crentes, não acreditavam no Senhor. Não eram crentes, mas começaram a jejuar para ver se Deus respondia. Paulo, pondo-se de pé, no meio deles disse, senhores, Paulo é demais, né, irmãos? Porque ele sempre dava a furada dele. Não, eu vejo isso em Paulo. Senhores, devias na verdade ter me ouvido. Todo mundo pronto para morrer. O que vai adiantar agora? Mas ele fala, não, eu vou ter que falar. Devia na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Ou seja, agora vocês vão me ouvir, porque está todo mundo achando que vai morrer.
Percebe como que Deus, Ele armou tudo aquilo e permitiu toda aquela tormenta, porque agora são 276 homens. Alguém tem que falar alguma coisa. E Paulo se levanta. Eu quero declarar, irmãos, que Deus te colocou onde te colocou e você faz o que você faz. Exatamente, for such a time as this. Exatamente para esse tempo de agora, porque Deus vai fazer com que a sua voz seja ouvida. Deus vai fazer, Deus está orquestrando algo, irmãos, que vai chamar a atenção. Foi através da prova, através do vento, através da tempestade, através do pé de vento, irmãos, foram dias. Mas agora vos admeto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida. Olha só, irmão, o cara tem que ter fé para falar isso no meio de tudo aquilo. Não se perderá a vida. Tem de bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Vírgula, somente do navio. Que encorajador, mas tudo bem. Esta mesma noite, olha aqui agora a palavra. Essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas. Então o próprio Senhor viu que Paulo estava começando a temer. O anjo fala para ele, Paulo, não temas. Agora olha só a palavra, o rema para ele. Importa que sejas apresentado a César. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Ou seja, por causa de todo o vento, tempestade, temporal, situação contrária, perderam comida, perderam tudo o que tinha no navio, só não perderam as pessoas. O Senhor vem com ele, ministra a paz no coração dele e fala, eu te dei todos. Ou seja, todo mundo vai se converter, Paulo. Porque você está nesse navio. Será que é possível isso, irmãos? Que Deus vai salvar as pessoas à nossa volta, por nossa causa? Eu poderia dizer amém. Não é por acaso, então, mas você percebe o que fortaleceu Paulo na hora que ele estava com medo, foi que a palavra do Senhor veio e falou assim ainda para ele. Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Ou seja, você não vai morrer afogado. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Ele falou o propósito, o futuro, o destino dele. Você vai chegar até César. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Olha aqui agora. Pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Quem pode dizer amém? Só isso aqui para mim, irmão. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Pois creio em Deus que há de acontecer assim. Ou seja, eu creio no que Deus falou para mim. E se Ele falou, não vai voltar para Ele vazio. Isaías 55. Não vai voltar para Ele vazio, sozinho. Mas vai se cumprir naquilo que foi enviado. Irmão, a palavra de Deus, ela não foi liberada sobre a sua vida por nada. Vai acontecer. Deixa isso entrar em você. A palavra de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. No meio de tormentas, no meio de tempestades, no meio de levantes, no meio de vento forte, no meio de tempestade, no meio de coisas. Às vezes você perde até a embarcação, até o navio. Mas como Paulo, irmãos, eu tenho que crer nisso. O Senhor estava falando para ele assim: isso não vai ser o limite do seu ministério. Isso que você está passando não vai ser o limite até onde você chega. Isso que a tormenta, a situação, isso não vai determinar onde você vai chegar. Quem pode dizer amém por isso? Foi tremendo. Se você continuar lendo aí, uma história maravilhosa. Verso 35, havendo dito isso, tomou o pão, deu graças. Ainda ceou com eles, deu a Deus na presença de todos, partindo, começou a comer. Verso 36, todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Éramos ao todos no navio 276 pessoas, saciados. Então Deus, todos ali, na mão de Paulo agora, saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo ao mar. Agora, olha só, continuando no capítulo 28, você vê, estando salvos na praia, perdeu a embarcação. Estando salvos na praia, souberam-se então que a ilha se chamava Malta. Malta significa Ilha do Mel. Não aquela ali de Curitiba, né? Que tem Curitiba. Ilha do Mel. Malta.
os nativos, essa tradução nossa parece que os nativos foram mal com eles. Não, os nativos, irmãos, olha só, nessa tradução que eu tenho fala, os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira. Não, a ideia é, eles foram muito mesmo, humanos, eles foram muito preocupados. Agora, olha só, no meio de tudo isso, eu quero que você, talvez 4 ou 5 coisas, eu quero que você guarde. Primeira, o Senhor estava levando eles, primeiro porque ele creu na palavra, ele chegou num lugar onde tinha uma provisão preparada para ele. E eu quero declarar isso sobre você. Se você crê, quem crê na palavra aqui? Então, no meio de tudo isso, o Senhor está te levando até um lugar onde há uma provisão preparada e separada para você. Se você crê, pode falar amém, porque eu creio. No meio de tudo isso, no meio da prova, no meio da tempestade, no meio de perder o navio, no meio de tudo isso, eles chegam no lugar onde havia uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, o primeiro lugar é provisão. O Senhor levou eles no meio de tudo isso, porque Paulo creu na palavra, a um lugar de provisão, e se você crê, Deus está te levando para esse lugar. A provisão já está preparada. Eu disse, a provisão já está preparada. Mas você percebe, irmãos, o que vai me levar até ela é crer no que o Senhor falou. Esse limite aqui, essa tempestade não vai parar o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu não sei se tem alguém passando tempestade aqui, mas eu quero declarar que essa tempestade não determina onde você chega. Você recebe isso? Acenderam a fogueira. Agora, olha só, o primeiro ponto é esse, da provisão. Mas havendo Paulo a juntar, olha só, eu acho incrível isso, porque é Paulo. Ele não precisava fazer isso, gente. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor, apegou-se-lhe a mão. Tinha 276 caras, fora o povo da ilha. O que Paulo tinha que fazer para colocar graveto no fogo? Mas o que eu vejo em Paulo, irmãos, é isso. Onde ele chegava para somar. Onde ele chegava. Pensa bem, irmãos, se você já, porque às vezes isso é um limite também. Eu já passei por isso na minha vida, tenho certeza, às vezes você vai passando por prova, uma atrás da outra, e você pensa assim, para que eu vou colocar um graveto no fogo? Já passei tanta coisa, estou são e salvo, cheguei na ilha, estou respirando, estou com vida. Mas Paulo, irmãos, mesmo na hora que ele estava passando por tudo isso, pode ser pouco, pode não parecer nada, mas eu vou contribuir com o que eu posso. Eu vou pegar o graveto e vou colocar na fogueira. Quem pode dizer amém? Ministerialmente, Deus nos coloca nos lugares que Ele nos coloca para somar com os gravetos que eu posso adicionar. Por isso, irmão, sempre assim, pode perguntar ao pastor, toda vez que eu venho ministrar aqui, eu sempre pergunto, existe algo, como que eu posso te ajudar? Por quê? Os gravetos que Deus me deu, que não são muitos, mas eu acredito no que Ele me deu. Eu procuro somar com o ministério, e foi assim em Curitiba, e foi assim ontem em Campinas, e é assim em todos os lugares que a gente passa. Eu não tenho muito, mas isso que eu tenho, esse gravetinho, eu vou colocar no fogo. Porque o fogo vai intensificar. A chama vai queimar. Foi cantado isso hoje. A chama vai queimar ainda mais. Deus está intensivo. Eu creio nisso, irmão. Eu não acredito. Pode acontecer tudo isso que está acontecendo à nossa volta, passando leis. Aconteceu uma lá nos Estados Unidos que foi trágica agora, 2, 3 dias atrás. Eu tenho que crer, irmãos, como a palavra de Deus diz, que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Eu tenho que crer que a virada vai acontecer. Quando eu estava lá em Myrtle Beach, eu fui em Charleston, lá em South Carolina. E eu te falo a verdade, eu entrei na cidade, saí da cidade. Silmar não entendeu nada. Por que a gente saiu? Eu falei, não sei, não estou sentindo bem, não quero ficar aqui. Nós viajamos quase 2 ou 3 horas para chegar até a cidade de Charleston, para chegar lá, virar as costas e ir embora. Mal sabia eu que dias depois, talvez foi 10 dias depois, teve aquele shooting, mataram 9 pessoas dentro da igreja. E na quarta-feira, que eu estava lá ainda, o pastor falou, o senhor pode orar por Charleston. Sabe o que eu orei? Senhor, aquelas vidas foram semeadas dentro da igreja. Mas eu declaro que o que aconteceu dentro da igreja vai sair para fora da igreja. E vidas vão ouvir. E o reavivamento vai chegar naquele lugar. Eu sei que teve milhares de pessoas orando, irmãos, mas é exatamente o que está acontecendo em Charleston. Por causa daquilo que aconteceu dentro da igreja, todo mundo ouviu, o povo se uniu, a igreja saiu na rua, as pessoas foram honradas, o dono do time de futebol americano pagou o funeral de todos.
Então Deus está no controle. Mas nós temos que colocar a palavra dele na nossa boca, irmãos, na hora da tempestade. E começar a chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. Agora é a hora, irmãos, de você chamar. Está passando um problema na família? Agora é a hora de profetizar. Está passando um problema financeiro? Agora é a hora de chamar a provisão de Deus. Porque Filipenses diz: o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Está passando um problema na sua saúde? Agora é a hora de declarar que o seu Redentor vive, que Ele cura, que Ele sara. Que por suas pisaduras você foi sarado. Quem pode dizer amém por isso? Então, irmãos, foi exatamente isso. Eu estava lá no dia, na quarta-feira que aconteceu. E nós pudemos orar, e chorar, e clamar. E eu sei que tem a dor, não estou falando menosprezando a dor, irmãos, de perder 9 pessoas assim. Mas o que eu creio é isso, irmãos. Se está acontecendo tudo isso que a gente está vendo no Brasil e no mundo todo. Eu confesso que eu não entendo, porque agora todo mundo coloca lá o arco-íris no Face. Eu não sei, desculpa, não sei. Porque eu acho que é a hora errada agora de pôr o arco-íris. Particularmente porque eles levantam essa bandeira. Mas aí já é outra mensagem, deixa para lá. Mas o que eu quero é isso, irmãos, é de você saber, de você participar, de você ser ativo, de você... Paulo, ele chegou para colocar... Agora, olha o que acontece, eu escrevi isso para não deixar passar. Quando você junta aquilo que você quer, o graveto, você acaba juntando aquilo que você também não quer. Ele não ia ficar lá vendo o gravetinho, ok, deixa eu ver se cuidadosamente, peraí. Não, ele juntou o graveto que ele queria somar no fogo, e Deus te chamou para somar, irmãos, onde você estiver. Quem pode dizer amém por isso? Juntando o feixe de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora fugindo do calor. Imagina, apegou-se-lhe a mão. Coloquei isso também. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrar com uma cobra. E é preciso entender que você não pode fazer nada a respeito. O graveto, ele juntou o graveto para colocar no fogo. Fez a coisa certa, que talvez ele não precisasse. Mas ele entendia, eu vim aqui, eu vou colocar. A serpente vem, a víbora vem. Agora de provisão. Provisão, primeiro P, vai para o segundo. Proteção. Diga isso comigo, proteção. Não, fala mais forte, proteção. Porque o Senhor não protegeu ele da cobra, o Senhor não protegeu ele da existência da cobra, o Senhor não protegeu ele da presença da cobra, o Senhor não protegeu ele da picada da cobra. Mas o Senhor protegeu ele do veneno da cobra. Quem pode dizer amém? Porque ele podia, pensa bem, irmãos, eu já passei prova, eu não sei se você já passou, mas eu já passei prova que eu falei: Senhor, por quê? E Paulo... ele sai de provisão, do lugar de provisão, e ele vai para o lugar de proteção, por quê? Porque a cobra não teve domínio. O que a palavra de Deus diz, Isaías 54:17? Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Outra tradução, nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma! Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem crê nisso? Agora, olha só, é uma coisa você ser mordido pela cobra, é outra coisa você ser mordido pela cobra em público, na frente de todos. Quando o seu problema está na vitrine e os outros estão esperando para ver qual vai ser a sua reação. Quando você é mordido no particular, irmão, ninguém nem sabe. Agora o duro, quando às vezes você está em público, você está num lugar que você não pode, e aí a cobra vem. Porque olha o que acontece. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam, olha só como o povo mudou de parecer. Primeiro, não, vamos cuidar deles, que coisa terrível, perderam na embarcação, vamos preparar o fogo. Agora, quando eles viram a cobra pendurada, olha o que eles disseram. Certamente esse homem é homicida. Tem gente que vê a prova que eu e você passa e começa a querer entender por quê. Eu lembro quando Silmara, quando a gente ficou sabendo que ela não podia ter filhos, eu me recordo, irmãos, de pessoas que chegavam, e eu não sei, alguns chegavam para encorajar, mas acabavam desencorajando ainda mais. Né? Quando a pessoa chega e fala, não, é Deus tratando. Eu não quero esse tratamento, então, deixa para lá.
Porque você quer ter filho, você não pode ter filho. Deus está tratando. Aí tinha alguém mais espiritual que chegava e falava assim, sabe o que é isso? É pecado na sua vida. Oh, obrigado, que encorajamento. Uau! Né? Tipo, dá vontade de falar, mas a gente não fala, porque o pastor não pode. Irmão, se não tem o que falar, não fala. Ouvia. Pastor, isso aí é falta de fé. Estava lá com exame, endometriose, fibroma, útero policístico. O médico falou que nunca ia ser mãe. Porque o conforto nosso, irmãos, onde que é? Deveria ser? Na igreja. Que nem eu coloquei lá. A pastora perguntou, o dia que eu cheguei em casa, da última viagem, Isabela está com o rosto desse tamanho, minha filha do meio. Irmãos, estava tão inchado o rosto dela que o ouvido virou. Perguntei para a Silmar, ela falou, não sei. A gente foi no médico, o médico não sabe o que é. A gente chorou, eu chorei no aeroporto. Eu fiquei 40 dias fora. Eu chego, a minha filha está com a cara desse tamanho. Aí eu não tinha visto ainda o braço, a barriga, a perna. Porque onde ela coçava, irmãos, foi ficando marcado. E ela não sabia, então ela coçava aqui e coçava aqui. Aí o que estava aqui vinha para cá e criava bolha. Finalmente achou o médico que falou, poison ivy. A gente não entendia nada de poison ivy. A gente sabia falar, né, que poison ivy era perigoso, mas não tão perigoso. Irmãos, é tão perigoso. Até para tirar, você tem que ligar lá para não sei quem da saúde pública. Tem que colocar detergente, água quente para matar a raiz. Não pode, se você queimar, você não pode ficar perto, porque até a fumar, irmão, é uma planta do inferno. Comigo ninguém pode. Bom, sabe o que nós fizemos e como que ela começou a melhorar? Nós fizemos 4 dias a ceia do Senhor. Teve cremes, teve orações, teve tudo, mas todos os dias a gente fez isso, irmãos. Pegamos o vinho e o pão e falamos, Senhor, nós temos uma aliança contigo. Nós em casa, nós 5. E a nossa aliança, Pai, é que o Senhor morreu e ressuscitou. E o teu sangue nos garante a vitória. E a gente não sabe o que é isso, porque a gente não sabia ainda. Mas esse inchaço vai começar a passar. No segundo dia já começou a desinchar. Começaram a dar os cremes. Foi passando. Hoje, graças a Deus, o rosto dela está normal. Ela ainda tem manchas ainda, porque um dia eu entrei no quarto, tá ela lá com a toalha. Eu falei, Isabela, você está dificultando ainda mais o trabalho dos anjos. Mas o Senhor está curando, tá? Graças a Deus, visto do que estava quando eu cheguei há 25 dias atrás. A cura está acontecendo. Quem pode dizer amém? Nenhuma arma forjada vai prosperar contra mim e a sua vida, em nome de Jesus. Agora, sabe por quê, irmãos, que Deus permite isso? Eu penso que é para que as pessoas que estão à sua volta possam ver. Porque se eles não vissem, eles não saberiam quão forte é a sua fé. Quem pode dizer amém? Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver Deus às vezes, eles não conseguem ver, mas eles conseguem enxergar uma linguagem que todo mundo passa, é a linguagem dos problemas. E quando eles veem como você vai sair deles, eles conseguem enxergar o seu Deus. Quem pode dizer amém? Quando eles verem como você sai do seu problema, eles conseguem enxergar o seu Deus. Eles vão ver que você foi protegido dos seus amigos, protegido às vezes dos seus amigos, protegido de você mesmo, protegido de mentiras, protegido também da verdade. Que às vezes até quando você é culpado, o Senhor te protege. A cobra picou, ficou amarrada no braço dele. Agora olha que incrível isso, irmão. Ele sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Então você vê que de provisão ele vai para proteção, de proteção ele vai para perseverança. Ele persevera, irmãos, ele sacode. Faz assim, faz assim, faz assim. Tem que sacudir, irmãos. Hoje, por uma fração de segundos, quando o cão atravessou na minha frente, eu confesso, irmãos, que subiu a pressão e tudo, porque eu brequei com tudo, nem pensei no carro de trás, o carro de trás podia ter, você já viu. Aí eu, não posso parar o carro, está no meio da avenida, está na faixa do meio. E os 2 cães suicidas.
E dali até o pedágio, foi um pouquinho antes do pedágio, eu tive que sacudir. E eu declarei para mim mesmo, o culto de hoje vai ser uma bênção. Estava sozinho no carro. E é isso que você tem que fazer, irmãos, aprender. E não é, eu falo aprender mesmo, porque tem momentos que eu tenho que aprender a sacudir o que o outro fala. Porque, irmãos, às vezes o que dói mais não é nem a picada da cobra, é o que os irmãos falam. Porque olha só o que acontece em seguida. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto, de repente. Pensa bem, irmão. Alguém assim, ó. Nossa, o cara não morre, hein? Meu Deus, é sangue bom mesmo. Gente, já é para ter morrido já. Não, irmão, porque acredite, tem pessoa que é assim mesmo. Tem gente que fica esperando para ver se você vai cair. Pode esperar. Que não vai prosperar. Tenha isso em você, irmãos. Essa força, sabe? Ontem foi engraçado isso também. Um pouquinho antes do culto, eu estava pedindo oração para todo mundo. Aí fui pedir para o filho do pastor. Falei, irmão, ora por mim. Ô, pastor, pode deixar, eu vou orar. Eu falei, não, irmão, 3.000 mulheres. E eu falei porque de verdade, irmãos. Eu sou assim, eu tenho uma dificuldade de multidões. Tenho, né? Passei isso em Curitiba, eles me ajudaram. Mas o filho do pastor, ele foi além. Ele falou assim, se você não queria pregar, devia ter falado antes. Eu falei, ok. Obrigado. Eu falei, é verdade. E é verdade. Mas o que eu percebo, às vezes, a mente, novamente, o limite vem, a barreira, para quê? O inimigo, ele sopra. Mas você pode determinar se vai prevalecer ou não contra a sua vida. Eu falo mais uma vez, irmãos, você vai colocar, a situação não vai colocar um limite até onde você vai chegar. Ele podia ter parado ali, Paulo não podia ter chegado e falar, Senhor, poxa, eu faço tanta coisa para o Senhor, pai, o Senhor viu lá, acabei de ceiar, fiz a ceia, todo mundo foi salvo, o Senhor não podia me livrar da cobra. Irmãos, ele só sacudiu. Ele sacudiu. Aí o que acontece? Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto, de repente. Mas, olha só, de repente, mas tendo esperado muito tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha como é o povo. Olha, vamos cuidar deles. A cobra pica. Esse cara é um assassino mesmo. Aí quando espera você morrer, você não morre. Irmãos, eu quero declarar isso também. Porque de provisão ele vai para proteção, de proteção por causa da perseverança, sabe o que acontece? A percepção de pessoas vai ser mudada ao teu respeito. Porque imagina se ele tivesse caído mesmo, ai não aguento mais servir ao Senhor, é muita prova. Mas irmãos, ele tinha essa convicção. Eu acho que ele se lembrou daquela promessa, lembra? Importa que sejas apresentado a César. Eu não cheguei a César ainda, esse não é meu fim, essa cobra não vai prevalecer, o veneno não vai funcionar, porque Deus tem mais para fazer. Quem pode dizer amém? Mudando de parecer. Então tem gente que vai mudar de parecer, percepção. Diziam que ele era um Deus. Próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a Públio, principal da ilha, o qual nos recebeu, nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, olha só, era uma virose, né? O pai estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo, tendo orado, impôs-lhes as mãos. Percebe que nada, irmãos, não colocava limites em Paulo. Ele cria, eu vou entrar, não vai pegar, não vai, essa virose não vai prevalecer contra a minha vida. Impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, olha como só era a virose que eu sei, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha, e todos foram curados. Então, irmãos, coloca os limites por terra hoje. Hoje é dia de romper. Romper com limite, romper, se é o vento, se é a tempestade, se é o fogo, se é a serpente, se é o que o outro fala, em nome de Jesus, sacode tudo isso hoje, rompe com esses limites em nome de Jesus. Então ele vai de provisão para proteção, de proteção para perseverança, de perseverança para percepção, de percepção para poder. Existe uma palavra de poder sobre a sua vida. Marcos 16 diz que estes sinais seguirão os que crerem em meu nome.
expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê nisso? Agora olha só, por causa da posição dele, irmãos. Estes nos distinguiram com muitas honras. E quando embarcamos, proveram-nos das coisas necessárias. Você vê que ele entra no lugar com provisão. E ele sai do lugar com provisão. Quem pode dizer amém por isso? Eu quero te encorajar, irmãos, mais uma vez. Porque o que eu vejo, sabe? Em relação a finanças. O cara que foi me pegar no aeroporto é um advogado. E ele estava conversando, a gente nunca tinha tido uma conversa, mas não tinha ninguém para me buscar. E ele faz parte da igreja do meu irmão, ele foi me pegar no aeroporto. E a gente começou a conversar do nada. Ele começou a falar assim: apóstolo, não sei se você ouve isso sempre ou não. Ele falou desse jeito. Mas eu queria te encorajar a não parar de pregar finanças. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque tem muita gente que olha e não entende o que o senhor fala. Aí eu, imagina, depois de tudo que aconteceu, eu vou cancelado. Eu falei, não, me conta, o que acontece? Aí ele falou, não, apóstolo. Quando eu cheguei na igreja, ele falou, né? Ele vai na igreja do meu irmão em São Paulo, em Vila Alpina. Aí ele falou assim, cara, eu me recordo um dia que você desafiou a gente de dar o que a gente tinha no bolso. E eu tinha 50 reais. Era tudo o que eu tinha. E eu vi a unção na hora que você falou. E ele falou, e minha esposa não entendia ainda essas coisas. E eu levei os cinquentão. A primeira coisa que quando eu cheguei em casa, ela falou, vamos comer pizza? E ele ficou pensando, porque ela não tinha ido na igreja. Ele deu os 50. Ela sabia que ele tinha os 50. Ou melhor, não tinha mais. Ela não sabia dessa parte. E ele falou, pastor, eu não sabia o que falar. Aí eu falei, vamos. Ele falou que no tempo que levou para fazer, tudo isso, dela falar, ele perguntar, ele já tinha dado na igreja. Ele falou que alguém bateu na porta dele, um cara que ele tinha feito um trabalho como advogado. O cara ia pagar ele em 12 vezes. Ele me falou o valor, era R$2.500. O cara bateu na porta e falou assim, aquela causa saiu. Eu não vou pagar em 12 vezes, eu vim te trazer em dinheiro. Não, você não entendeu. Era na noite que ele queria comer pizza. Que dava para ele comprar pizza para a vizinhança inteira agora. Se ele quisesse. E ele falou assim, eu tenho certeza que aqueles 50 liberou os 2.500. E ele continuou falando, ele falou tanto testemunho que eu vou falar para ele, escreve para mim. Não, de verdade. Ele falou que teve uma outra vez, o desafio foi maior. Disse, não me recordo, acho que foi 500 ou R$1.000. E ele falou desse jeito, ele falou, apóstolo, a mesma coisa aconteceu. Uma causa na justiça sai. E por causa daquela oferta, ele foi abençoado 50 vezes mais. Eu sei que é uma batalha, irmãos, constante, porque para todos não é fácil. O dinheiro, seja no valor que for ou no nível que for, porque conforme você cresce o seu nível também financeiro, você tem mais gastos. Mas a palavra de Deus continua verdadeira. Você vê que ele foi passando por tudo isso e ele não teve medo, irmão. Pensa bem, a única coisa que ele podia fazer naquele dia era colocar gravetos. Mas ele sai dali com a provisão necessária para toda a viagem. Quem pode dizer amém? Duas coisas, eu quero orar com você e declarar que os limites estão caindo por terra hoje. Está fraco? Amém, mas eu vou orar assim mesmo. Ou talvez você não tenha limites, amém. Mas em segundo lugar, eu queria te dar uma oportunidade de lançar uma semente. Eu estou falando de uma semente que vai gerar um milagre, porque eu acredito nisso. Quem pode dizer amém? Eu vejo essas coisas acontecendo. Teve uma que eu tenho que contar, foi muito louco essa, aconteceu agora em São Paulo. É que eu estou em São Paulo, mas às vezes eu estou lá e tenho que falar, I was em São Paulo. Não, eu estou em São Paulo. Eu estava numa igreja, irmãos, e essa irmã, a vida dela foi devastada totalmente. Uma evangelista. O marido morre paralisado, paralisia cerebral. A filha morre com tumor no cérebro. Terrível. Ela me viu pregar sobre finanças.
ela estava, e eu tenho aqui um e-mail que ela me mandou com a foto da conta. Ela tinha uma dívida de 50 mil da empresa que eles tinham. Ela não conseguiu pagar, acho que foram anos, e a coisa eu não sabia que acumula tanto no Brasil. Foi para 650 mil reais. Irmãos, ela fez um negócio que para mim foi tão constrangedor. Ela vendeu a aliança de casamento e me deu uma oferta. O valor da aliança foi R$228. Uma aliança fininha que ela tinha. E ela me mandou a foto, o nome dela estava sujo, e ela fala isso, ela fala assim, eu creio que foi aquela oferta. Eu não sei como, irmãos, mas no testemunho dela, a dívida inteira foi cancelada. Você podia dar um glória, porque foi 650 mil reais. E o nome dela está limpo. Ela tirou a foto, ela falou, eu tenho que te mandar, porque até o meu nome está limpo. Eu tenho que crer que Deus faz milagres. Porque eu já vi muitos já. Então eu quero te convidar a ficar em pé, fechar seus olhos. Ou se você ficar em pé e fecha o olho, se fica com tontura, fica sentado. Porque tem gente que fica. Mas se você sentir, põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse ministério. Senhor Deus, pela amizade que nós estamos tendo e desenvolvendo a cada dia, Senhor. Pastor Marcos, Senhor Deus, com a igreja, com essa família. Senhor Deus, eu quero orar, Pai, porque eu creio que o Senhor me deu mesmo essa palavra, que os limites estão se rompendo, estão sendo rompidos nessa manhã. Senhor Deus, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada relacionamento, sobre cada família. Senhor, sobre os filhos, sobre a escola, sobre o trabalho. Senhor, sobre as empresas, sobre o chamado ministerial. Senhor, no nome de Jesus, Pai, se são limites que o homem tem tentado colocar, Pai, nós declaramos que não vai prevalecer. Se são limites, às vezes, Senhor Deus, pessoas, às vezes amigos, às vezes irmãos, Pai, no nome de Jesus, que esses limites caiam por terra hoje. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai, declarando, porque eu vejo isso, Pai, e aprendo isso na minha vida, para poder ensinar, Pai. Para ver, Pai, que o céu, Senhor Deus, e o que o Senhor tem, Senhor Deus, é aquilo que a Tua palavra diz, que o que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero declarar isso hoje, nessa manhã. Eu quero declarar que o Senhor está fazendo milagres agora. Eu quero declarar, Pai, que famílias estão sendo restauradas aqui nessa manhã. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que o veneno na cobra não vai prevalecer. Eu quero declarar que não vai paralisar. Eu quero declarar, Senhor Deus, que a saúde está sendo restaurada. Eu quero declarar que o diagnóstico médico não é o limite. Eu quero declarar, Pai, que a crise no Brasil não é o limite. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o limite não está sendo demarcado pelo homem. E, Senhor, se há limites em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa forma de pensar, Pai, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a hoje ter uma conversão, um change of direction, Senhor, uma mudança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita cada irmão, visita cada irmã, Senhor, agora, Pai, agora, para a Tua honra, para a Tua glória. Senhor, se são algo que o Senhor quer fazer em outros países, tem pessoas aqui que o Senhor tem chamado para ter algo em outros países, Pai, eu oro para que os limites caiam por terra. Se for de documentos, se for de papéis, se for, Senhor Deus, de autorizações, se for de visto, Pai, que seja liberado para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, alguém que esteja ouvindo a gente agora, Pai, eu oro, Senhor, que os limites também, Senhor, que foram colocados pelo homem, ou por eles mesmos, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que os nossos filhos creiam, Pai, como a Sua palavra diz, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível, Pai, eu declaro isso, tudo é possível, porque a Tua palavra também diz que agindo Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus. Pai, eu oro também agora, para que a história financeira dessa igreja mude. Eu oro, Pai, para que cada vida aqui, Senhor Deus, possa ver, Senhor, o privilégio de somar, de contribuir com o Seu graveto.
com aquilo que cada um pode. A tua palavra fala, cada um contribua, Senhor, não por necessidade, mas com alegria. Cada um contribua com a sua condição, Pai. E agora eu oro por isso, Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, estabeleça esse lugar como um lugar de prosperidade, de abundância. Porque essa é a tua promessa, Pai. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar uma vida e vida com abundância. Eu quero abençoar, Pai, seja a vida de quem for, Pai, que vai lançar uma semente, que vai, Senhor, selar essa palavra nessa manhã, como oferta, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Tem envelopes, mestre? Tem envelopes, né? Tem envelope? Está lá atrás? Fechou? Senhor Deus, eu quero declarar dívidas sendo pagas e até canceladas. Eu quero declarar, Senhor, portas se abrindo ainda por esses dias. Eu quero declarar que não vai faltar emprego. Eu quero declarar aumentos de salário. Eu quero declarar que vendas sejam liberadas. Eu quero declarar, Senhor, portas sendo abertas, Senhor Deus, através da vida de cada um, Senhor Deus, que entende, que está selando essa palavra, que não há limites, que os limites estão caindo por terra, que o Senhor vai fazer coisas maiores, Senhor, até o medo, Senhor, que às vezes o homem coloca, Senhor, de prosperarmos, que isso também caia por terra. Em nome de Jesus, que possamos chegar até onde o Senhor quiser, Senhor, que possamos alcançar as Tuas promessas, que possamos ver o melhor de Deus se cumprindo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo esses envelopes, Pai, como eu tenho visto esses milagres, eu libero eles aqui hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Se você quer um envelope, levante sua mão, eu quero levar na sua mão e liberar isso. Amém. Libera um milagre, peço, em nome de Jesus. Libera um milagre sobre vocês, em nome de Jesus, eu libero um milagre. Oi. Libera um milagre. Libera um milagre sobre vocês. Libera um milagre em nome de Jesus. Mais alguém? Bem, libera um milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Libera um milagre sobre vocês. Libera um milagre, irmão, em nome de Jesus. Libera um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera um milagre. Em nome de Jesus. Sele essa semente. Sele hoje essa palavra. Libera um milagre. Libera um milagre em nome de Jesus. Libera um milagre em nome de Jesus. Eu libero um milagre sobre vocês. Em nome de Jesus eu libero um milagre. Amém. Libero um milagre. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Libera um milagre. Tem mais envelope? Pegou? Papel? Tem mais envelope? Glória a Deus, aqui. Já colocou? Legal. Enquanto você se prepara, deixa eu contar só isso, porque talvez você já tenha esquecido, mas foi muito legal. Isso de selar como oferta. A gente estava em Newark, New Jersey, 14 anos atrás. Nosso aluguel era $500. Eu lembro que ligou uma irmã daqui de São Paulo para lá e falou assim: pastor, esse mês eu quero pagar o seu aluguel. E eu achei que foi demais, porque a gente não tinha condição, naquele mês estava muito apertado. E o que foi tremendo foi que a oferta não chegou. Era $500 só. Acho que era 2 por 1 na época, daria R$1.000. Passou 2 ou 3 semanas. A gente tinha $4 na conta, 4. E 50 em casa. Foi isso que a gente tinha. $4 na conta, $50 em casa. Eu falei para minha mulher, a gente tem que achar uma igreja próspera. Porque o que eu aprendi lá, irmãos, o que eu vejo isso, eu aprendo isso lá nos Estados Unidos. A unção que você reconhece, que você honra, nela você prospera. Aí eu fui nessa igreja, resumidamente. Era uma igreja, era em West Orange. Chamava Love of Jesus Family Church. Eu me recordo que naquela manhã o pastor estava dando um testemunho que a igreja ganhou um cheque de $1 milhão.
A igreja, irmãos, pulou, vibrou, sem brincadeira. O pastor com um cheque na mão, mostrando para a igreja. O povo vibrou, ele fez assim com a mão. Eu lembro como se fosse hoje. Aí ele falou, calma, calma. Ele falou, esse já é o 6º cheque. Vai vendo. Eu falo isso porque a igreja não precisava dos meus 50. Eu precisava do 1 milhão, é verdade, eu sei. Mas o que eu crio, irmãos, é nisso. Se Deus liberou aquilo sobre a igreja e eu semeio naquela igreja, eu cria que algo ia acontecer na minha vida. E o que foi louco foi exatamente isso. Eu tinha só meu 50. E o pastor falou isso que eu falei sobre você. I loose a miracle upon your life. Só. Eu libero um milagre sobre a sua vida. Só, irmão. Só. Dei os 50, eu e Silmara. Não tinha as crianças. Fomos para casa, domingo pela manhã. Segunda-feira pela manhã. Liga para o banco. Você vai se lembrar, eu já falei isso. Tinha $1.000 na nossa conta. 1.000. Silmara que ligou, ela falou, tem algo errado. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, tem 1.000 a mais. Eu falei, não tem nada errado. Ela falou, mas de quem é esse dinheiro? Eu falei, é nosso. Como você sabe? Eu falei, está na nossa conta. Ela falou, e se a pessoa errou? Eu falei, ela errou no lugar certo. Verdade. Ela falou, mas quem você acha que mandou? Eu falei, acho que foi a irmã do Brasil, passou 3 semanas. Ela mandou 1.000, né? Agora, era 500, ela mandou 1.000. Meio-dia, a irmã liga, meio-dia. Pastor, me perdoa, o dinheiro não foi ainda. Mas amanhã os 500 estão na sua conta. Eu falei para minha mulher, tem mais 500 chegando. 6 da tarde, uma irmã nos liga, da Flórida. Você sabe, quem sabe é 20, 24 horas de viagem. Para falar se eu tinha recebido os 1.000. E eu contei para ela da minha dificuldade por 3 semanas. E olha só, irmãos, ela pediu perdão. E eu falei, why are you saying forgive me? Ela pediu perdão no telefone. Aí ela falou assim, porque Deus mandou te dar essa oferta 3 semanas atrás. Aí eu quase falei para ela, tem que pedir perdão mesmo. Perdão, é mesmo. Mas eu entendi, irmãos, e perguntei para ela, por que você não deu antes? Ela falou, porque eu precisava de um sinal. Olha que louco. Eu dei a minha oferta domingo de manhã. O sinal veio para ela no domingo à noite. Eu dei minha oferta domingo de manhã, o sinal que ela precisava veio domingo à noite. Na segunda ela deposita em dinheiro. Então eu quero declarar mais uma vez, se você não entendeu, algo vai ser liberado através dessa oferta. Quem pode dizer amém? Se você está pronto, sai do seu lugar, traga no altar. Tem cartão também aí, né, peço? Maquininha? Quem quiser, onde que é a maquininha? Lá atrás? Quem quiser, tem a maquininha ali à esquerda. Quem pode dizer um glória a Deus? Vamos colocar em pé. Eu devo ter passado, mas o pastor não falou que hora para acabar, então eu estou indo. Vem cá, peça. Diga comigo, Senhor Jesus. Nós declaramos nessa manhã que limites estão caindo por terra. Nos perdoa por todas as vezes que duvidamos ou questionamos a sua palavra. Nos ajuda nos momentos de fraqueza a crer nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus. Pegue na mão de alguém aí.